Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os senhores. Meu nome é André Queiroz, sou professor aqui do Sejures, de penal, de processo penal, de leis especiais, direito ambiental. Hoje, nessa nossa aula, nós vamos falar sobre a Lei 10.826 de 2003, que fala do Estatuto do Desarmamento. Não podemos deixar de observar, e você vai perceber comigo aqui, que houve um referendo, né? A nossa lei anterior era a Lei 9437 de 97, que é o antigo estatuto, né? Na verdade, o Estatuto do Armamento era a lei que criminalizava o porte ilegal de armas de fogo, tá? E veio a nova lei depois desse referendo, não é isso? A respeito do sentido de que se nós queríamos ou não que a população, que a sociedade ficasse armada ou desarmada, né? Na verdade, o referendo foi no sentido de que qualquer cidadão pudesse andar armado, ter uma arma na sua casa. A ideia foi que as pessoas pudessem se armar, porém, não é isso, a ideia, né, aquela influência do Congresso Nacional à época, foi no sentido de elaborar uma lei, porém uma lei no sentido de restringir o porte e a posse de arma de fogo, tanto em casa quanto na rua. Então, a ideia é que o Estatuto do Desarmamento, ele até desvirtuou um pouco a decisão de que a sociedade quis, porém, é objeto do nosso estudo, ponto. Fica aqui uma crítica inicial, mas o objeto da nossa aula são os dispositivos legais, ponto. Que lei é essa? A Lei 10.826, tá? Na verdade, o que a lei pensou foi o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo, munição e acessórios. Tá? E criar o SINARME, que é o Sistema Nacional de Armas, definindo os crimes a respeito das armas de fogo. Ponto. Artigo 1º. O SINARME, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. Então, você dá uma ideia de que, na verdade, o Estatuto do Desarmamento, ele quis vislumbrar o quê? A comercialização, a fiscalização, o controle das armas em todo o território nacional. Quem é a par disso? Né? O Ministério do Exército, a Polícia Federal, e a Polícia Federal vinculada ao Ministério da Justiça. Então, quem controla as armas em território nacional é, em tese, o Ministério da Justiça. E o líder maior do Ministério da Justiça, o Presidente da República. Temos o Presidente da República, que indica o Ministro da Justiça, e um órgão vinculado, um órgão independente, superior, vinculado ao Ministério da Justiça, está a Polícia Federal, e que tem circunscrição em todo o território nacional. Ponto. Primeira coisa que eu queria falar para os senhores, preliminarmente, houve um objeto de controvérsia no passado, tá? A respeito do artigo 109, inciso 4 da Constituição, que fala do critério de fixação de competência da Justiça Federal. Compete à Justiça Federal processar e julgar. Não é isso? Lá no inciso 4, fala da competência da Justiça Federal quando houver interesse direto da União. Então, na verdade, quando a conduta ofender bens, serviços ou interesse da União. É esse o meu ponto. Por que você está falando isso, André? Porque houve uma ideia inicial de que, quer dizer, alguns autores, que como o Estatuto do Desarmamento, o controle de armas vai ser pelo SINARME, que é o Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, que é um órgão superior, não é isso? Ou órgão autônomo, né? Acho que é órgão autônomo da Polícia Federal. Os administrativistas vão se lembrar disso. Órgão independente, autônomo, superior e subalterno. Me parece que a Polícia Federal é órgão superior ou autônomo. De qualquer maneira, é vinculado ao Ministério da Justiça. De qualquer maneira, como o controle das armas é feito pela Polícia Federal, houve quem falasse no passado que houve deslocamento da competência para o porte ilegal de arma de fogo para a competência da Justiça Federal em razão do interesse direto da União, haja vez que quem controla as armas é a Polícia Federal. O STJ falou o seguinte, que o interesse da União não é direto, mas meramente indireto. Não há interesse indireto na União em punir os crimes de porte ilegal de arma de fogo exclusivamente por ser a Polícia Federal quem é que vai controlar essas armas. Então, em regra, você vê comigo que tráfico internacional de armas é essa federal, claro, mas em regra, porte ilegal de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo, a competência da Justiça estadual, em razão de haver interesse apenas indireto da União no controle das armas. Ponto.
Ao SINARME compete, ao Sistema Nacional de Armas compete, identificar as características da propriedade de arma de fogo mediante cadastro. Vou fazer um cadastro nacional de armas. Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. Então eu identifico as características e a propriedade das armas, não é isso? Faço o cadastro de quem, não é isso? É portador de arma, cadastro as pessoas, identifico, depois eu cadastro o quê? As armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país, cadastro as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações pedidas pela Polícia Federal, cadastro as transferências de propriedade, cadastro os extravios, furto, roubo e qualquer outra ocorrência suscetível de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresa de segurança privada e de transporte de valores. Quem tiver até mais interessado nesse tema específico, dá uma olhada na Lei 7.102, se eu não estiver errado, de 84, 83, 84, não importa. O que me importa é que essa lei, ela instituiu e regulamentou as empresas privadas de segurança. Aliás, as empresas de segurança privada, tá? E o transporte de valores. Inclusive, se vai ter carro descaracterizado, carro forte, qual é o valor que tem que ser utilizado o carro forte ou não. A lei, mais para questão de curiosidade, né? Ou então, a não ser que caia na sua prova, não sei. De qualquer maneira, a Lei 7.102, ela regulamentou isso. Identificar as modificações que alterem as características ou funcionamento da arma de fogo. É até interessante, você pode pegar o decreto 5123 de 2003, decreto 5.123, 5123 de 2003, que fala a respeito do calibre, das armas de uso permitido, proibido, restrito, exclusivo, todas aquelas regrinhas ali, arma de fogo, arma branca, o que não é. Está lá no decreto 5.123. Integrar no cadastro os acervos policiais já existentes. Então, na verdade, esse artigo 2º, ele deu a ideia de você regulamentar as armas de fogo no Brasil. Cadastrar as apreensões de arma de fogo, não é isso? Inclusive aquelas que estão relacionadas a processos, não é isso? A inquéritos policiais e a processos. Cadastrar os armeiros em atividades no país, as pessoas que fazem as armas, não é isso? Inclusive com licença para conceder a licença para exercer essa atividade. Cadastrar os produtores, os atacadistas, os varejistas, os exportadores e importadores que mexem com essa arma e cadastrar a identificação do cano da arma, né? A alma da arma, as características das impressões de raiamento dentro da arma, não é isso? E de microestriamento do projetil, do projétil disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante. Se eu não estiver errado, tem aquele sistema da ASIS, não é isso? Eu acho que é ASIS, se eu não estiver errado. Tá? É justamente a perícia que deve ser feita no raiamento, o confronto balístico com a alma da arma, se realmente aquele projetil saiu daquela arma em razão da parte interior, né, das ranhaduras, é isso que a arma tem. Né? Ele fala de raiamento e microestriamento. Né? A partir do momento que o projetil vai passando pela alma da arma, ela vai deixando a sua impressão pessoal, que eu posso vincular, inclusive, ao autor do crime. Né? Acho que é o sistema ASIS. Informar a Secretaria de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de arma de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. Então, na verdade, eu vou regular, o SINARME nada mais é do que um órgão superior que regulamenta, né, e organiza todas as armas, as pessoas que têm porte, as pessoas que fazem armas, as pessoas que importam, exportam, o raiamento das armas, regulamentar todas as armas de fogo. Parágrafo único. As disposições desse artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas, tá? Bem como as demais que constem dos seus registros próprios. Então você pega as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, você tem todo um regramento à parte, não é isso? Inclusive são armas até diferentes, né, do que normalmente elas são comercializadas no país. Perfeito? 3. Artigo 3º do registro, tá? E aqui eu já começo a falar alguma coisa que mais à frente eu vou explicar melhor. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Então, na verdade, você só pode hoje, no Brasil, o tipo de conversa que você tem, se eu quiser ter uma arma em casa, eu tenho que ter uma autorização de compra, e essa autorização de compra é feita porque eu compro uma arma que é registrada.
Eu até brinco com meus alunos, né? Quando eu falo de arma, é que nem você falar subir para cima. Ah, professor, eu vou subir para cima. Isso é pleonasmo. Então, falar arma registrada, eu estou falando a única coisa que eu posso falar com os senhores são as armas registradas. Não é isso? E até, né, você sabe que existe todo um comércio paralelo de armas não registradas. Né? Se isso está à margem da lei, né, é aquela falácia, né, que todo mundo agora gosta de dizer, ah, Estatuto de Desarmamento desarmou o cidadão de bem, mas o cidadão do mal continua armado. É claro, ele está à margem da lei. Então, a ideia do SINARM, a ideia da lei, é que eu tenho um sistema próprio das armas de fogo, onde todas as armas estão registradas, ponto. Com seu calibre, com sua característica, com seu efeito balístico, com seu efeito secundário adequado, tudo registrado, ponto. É a ideia. Parágrafo único. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no comando do Exército, na forma do regulamento desta lei. Ponto. Regulamentos específicos. Tá? Eu tenho um decreto, né, isso que especificou o Estatuto de Desarmamento e os regulamentos. Tá? Armas do Exército, regulamento específico, o comando do Exército é que vai fazer esse registro. Artigo 4º. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, vírgula, para que eu possua uma arma, para que eu possa ter a posse da arma, eu vou começar a introduzir essa ideia para você, e não o porte, mas sim a posse. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos. Então, André, eu falo para meus alunos isso. Quem é que pode ter a posse da arma de fogo? Quem é que pode ter a posse para usar dentro de casa ou estabelecimento que eu seja responsável? Não é isso? Dentro da minha casa. E não o porte. Então já bota na tua cabeça. Quem é que pode ter a posse da arma? Todo mundo. Quem é que pode ter o porte de arma? Ninguém. A princípio, né? Tá entendendo a ideia? André, qual é a diferença de posse para porte? Posse é intramuros. Qualquer pessoa pode ter. Porte, extramuros, acesso imediato, ninguém pode ter. Só as pessoas especificamente licenciadas. Ponto. Para adquirir uma arma de fogo, André, eu tenho que ter o quê? Primeiro, sublinha a efetiva necessidade. Então tem que demonstrar a necessidade. Ponto. Aí já começa o critério subjetivo. Além dos seguintes requisitos. 1. Comprovação de idoneidade. Com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidos pela Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Militar, Justiça Eleitoral e de não estar respondendo a nenhum inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidos por meios eletrônicos. Ponto. Então, André, quais são os dois primeiros requisitos? Eu quero ter uma... André, quero poder andar na rua armado. Ninguém pode fazer isso, cara. Ah, mas tem gente que pode? Sim. Expressamente no artigo 6º, então vamos conversar já. Mas eu quero que você bote na cabeça, quem é que pode andar com arma na cintura? Acesso imediato fora de casa? Ninguém, essa é a ideia. André, quem é que pode ter a posse de uma arma? Quem é que pode ter a arma dentro de casa? Qualquer pessoa, desde que preencha os requisitos. Primeiro, necessidade. Você mora onde? Não, eu moro na cobertura ali do Ipanema. Quer ter arma por quê? Ah, porque eu tô afim. Acho bonitinho, tá no quadro. Agora botar um quadro e mais uma arma. Não tá demonstrando necessidade. Tá claro? Tem que ter necessidade e, além disso, tem que estar, né, isso com idoneidade. Tá? Em quê? Justiça Militar, Eleitoral, Federal, Estadual, não responder nenhum inquérito policial. Ponto. 2, que para mim já é o 3, né? Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita de residência certa. Claro, você tem que ter trabalho e residência, óbvio. 3, que para mim é o 4, comprovação de capacidade técnica. Então eu tenho que fazer um curso para que eu saiba manejar a arma. 5, aptidão psicológica para o manuseio da arma. Então, na verdade, eu tenho 5 requisitos. Qual é o primeiro requisito? Necessidade. Segundo requisito, tá limpo na justiça. Inciso 3º, tem que ter ocupação lícita e casa. É isso? Residência certa e ocupação lícita. E o que mais? Comprovação de aptidão técnica, sem manusear a arma, e também aptidão o quê? Psicológica. Tem que saber manusear, não posso ser maluco, tem que estar limpo na justiça, tem que ter residência certa, tem que ter ocupação lícita e tem que demonstrar a efetiva necessidade. Ponto. 5 requisitos. São 3 incisos, 5 requisitos. Perfeito? Então, André, quem é que pode ter uma arma dentro de casa? Preenche 5 requisitos.
outras coisas aí, que nós vamos ver com o tempo. Parágrafo primeiro. O SINARME expedirá, sublinha isso, autorização de compra. Primeiro passo, autorização para comprar. E é óbvio, comprar uma arma o quê? Que seja registrada, claro. Tá claro? Então fala que tem necessidade, fala que eu estou limpo, que eu tenho residência, que eu tenho ocupação, que eu tenho aptidão psicológica, tenho aptidão técnica e eu tenho ocupação lícita e... Bom, é isso aí. Tenho isso, peço uma autorização de compra de arma de fogo após atendido esses requisitos que eu te falei. Em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível essa autorização. Claro, professor, quando a lei fala sendo intransferível essa autorização, já vi que o cara que fez essa lei nos do administrativo, que sabe que uma autorização dada pelo poder público, que é um ato negocial, é intuito personae. Não é isso? Ah, é. André, essa autorização, eu vou pensar nos atos negociais administrativos, não é isso? Atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Estou pegando o direito administrativo e jogando para cá. Ato negocial, licença, autorização, permissão. Licença, permissão, autorização. É ato precário, pode ser revogado, é intuito personae, é dado para a pessoa. É claro que é intransferível. Se é para aquela pessoa, é intransferível. Ponto. Óbvio, evidente. Vai o André Queiroz, mais de 25 anos, ficha limpíssima, autorização de compra de uma arma, compra uma arma e entrega para o meu filho, que tem 19 anos e é um vagabundo traficante. Claro que não faz sentido isso. Parágrafo 2º. A aquisição de munição, óbvio, somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada. Claro, e na quantidade estabelecida no regulamento dessa lei. Poxa, professor, isso é meio intuitivo, né? É, claro. André Queiroz tem autorização de compra de uma arma calibre 38. Está comprando 1000 projetis, PAV, projetil de alta velocidade, de fuzil R15. Não faz sentido. É claro que a autorização para comprar munição tem que ser, não é isso? É correspondente, compatível com calibre autorizado para compra. A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos previstos nesse artigo. Então é óbvio que a empresa que vende a arma, que comercializa a arma, vai ter que manter no banco de dados muito bem atualizado com relação às armas que estão sendo vendidas e os documentos para quem está sendo vendida essa arma, é claro. A empresa que comercializa arma de fogo, acessórios e munição, sublinha arma, acessório e munição. Quando eu falar de crimes, não é o porte de arma, é de arma, acessório e munição. Responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas. É isso? Então, uma responsabilidade por aquela arma de fogo é da empresa que a comercializa. Quando ele vende com o banco de dados atualizado, deixa de ser responsabilidade da empresa se eventualmente ocorrer um crime com aquela arma. A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização do SINARME. Então, na verdade, uma pessoa física não pode vender para uma outra pessoa física. Você pode lembrar, inclusive, gente, se você está estudando direito penal, você tem que observar que quem vende uma arma para alguém para cometer um crime, ele pode ser partícipe no crime que aquela pessoa comprou a arma. Então, se eu, André Queiroz, quiser comprar uma arma sua e você me vender, primeiro, se não tiver autorização do SINARME, já há um crime ocorrido aqui. Você já está me vendendo uma arma que você não pode. Eu, efetivamente, já tenho posse legal de arma de fogo. Se eu comprar a sua arma, você pode ter na sua casa. Eu não posso ter. A venda, para mim, já corresponde ao crime de posse ilegal de arma de fogo. Porém, pode acontecer algo pior. Pode acontecer o artigo 30 e 31 do Código Penal. Se você me vender a arma e eu disser para que eu estou comprando, é possível que você seja partícipe do meu crime. Meu amigo, me vende a sua arma. Para quê? Porque eu vou matar meus pais. Vou matar amanhã meus pais. Se você me vender e eu matar meus pais, eu vou estar cometendo um crime de homicídio, de duplo homicídio. E você vai responder por participação no meu homicídio em razão do auxílio material da venda da arma. Isso eu resolvo no Código Penal. Porém, a comercialização entre pessoas físicas só mediante autorização do SINARME. A expedição da autorização a que se refere o parágrafo 1º
será concedida ou recusada com a devida fundamentação no prazo de 30 dias úteis, a contar da data do requerimento do interessado. Então você pode pedir. Eu posso, por exemplo, dizer o seguinte: olha, eu moro no Leme, mas dou aula constantemente, estou em Nova Iguaçu. Eu gostaria de ter uma arma, haja vista que eu dou. Se eu tiver um estabelecimento que eu sou responsável, então eu vou entrar com requerimento e em 30 dias úteis o Estado vai responder com relação a esse ato negocial. O registro precário, sublinha precária, você sabe, não é isso? Que não é um ato estável, não é isso? É um ato que pode ser revogado. Então essa autorização de compra ela pode ser revogada a qualquer momento. O registro a que se refere o parágrafo 4 prescinde do cumprimento dos requisitos dos incisos 1, 2 e 3 desse artigo. Então, André, o registro precário a que se refere o parágrafo 4, olha lá o parágrafo 4, a empresa comercializa armas, prescinde de o que, gente? Dos incisos 1, 2 e 3, olha lá, tá? 1, 2 e 3, prescinde disso. Eu não preciso, para ter, não é isso, a arma de fogo, o proprietário não precisa necessariamente, não é isso, fazer curso de aptidão psicológica, porque ele só comercializa. Ele não vai portar aquela arma, ele apenas comercializa. Parágrafo 8º. Estará dispensado das exigências constantes do inciso 3º, na forma do regulamento, o interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido e que comprova estar autorizado a portar arma com as mesmas características daquela a ser adquirida. Então, está dispensado das exigências, na forma do regulamento, o cara que adquirir uma arma de uso permitido, que por ele já está autorizado a portar uma arma com as mesmas características. Então, se o cara tem autorização para comprar uma arma de determinado calibre, ele já pode comprar uma arma do mesmo calibre, das mesmas características, dele que já tenha sido efetivamente autorizado. Significa dizer que o cara pode ter mais de uma arma do mesmo calibre. Artigo 5º. O certificado de registro de arma de fogo, aí é outra coisa, gente. Estou falando agora do registro da arma de fogo. Então sublinha, registro de arma de fogo. E eu pedi para você sublinhar lá atrás, autorização de compra, olha lá. O SINARMA expedirá, falar primeiro, autorização de compra. Então tem, para ter a posse da arma, duas coisas, autorização de compra e arma registrada. Olha o que ele fala lá. O certificado de registro de arma de fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência destes, ou ainda no local do seu trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Então a ideia é essa, André, eu tenho a posse, sublinha, interior, intramuros. Quem tem posse, como é que a pessoa consegue a posse da arma de fogo? Ele entra com um pedido para autorização de compra, não é isso? E o Estado, por ato precário, intuito personae, dá uma autorização para comprar. Ele vai numa loja que comercializa armas de fogo, que são armas registradas. Ao comprar uma arma registrada, ele pode utilizar no interior. Interior de onde? Da sua residência ou do local em que ele seja o quê? Administrador. Então tem essa ideia na cabeça. Eu tenho o registro da arma. Se eu quiser ter a posse da arma, sublinha interior. Eu tenho uma autorização de compra, o Estado vai dar um ato precário para mim, intuito personae, me autorizando a comprar, podendo ser revogado a qualquer momento, não é isso? É um ato discricionário da administração pública. O que mais? Tem autorização de compra, vou comprar uma arma registrada. Vou comprar aonde? Naquelas pessoas jurídicas que podem comercializar a arma. No interior da minha residência ou do meu domicílio, não é isso? Ou então, no meu local de trabalho, desde que eu seja ou o proprietário ou o responsável pelo estabelecimento. Ponto. Isso é posse de arma de fogo. Parágrafo primeiro. O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do SINARME. Então, o SINARME autoriza isso, o SINARME está vinculado ao Ministério da Justiça, o Sistema Nacional de Armas, pela Polícia Federal, dá uma autorização de compra, não é isso? E o certificado de registro da arma, ponto. Parágrafo primeiro. Os requisitos de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do artigo 4º deverão ser comprovados periodicamente, em período não inferior a 3 anos.
na conformidade do estabelecido no regulamento dessa lei, para a renovação do certificado, renovação, sublinha 3 anos, aliás, desculpe, não menor que 3 anos, tá? Para a renovação do certificado de arma de fogo, comprovados periodicamente em período não inferior a 3 anos. Então, você tem que estar periodicamente renovando a tua arma registrada, o certificado de registro da sua arma. Parágrafo 3º, importante esse. O proprietário de arma de fogo, com certificados de registro de propriedade expedido pelo órgão estadual ou do Distrito Federal, até a data da publicação dessa lei, que não optar pela entrega espontânea prevista no artigo 32, que presume a boa-fé, nós vamos conversar com isso, deverá renová-lo mediante o pertinente registro federal. Por que você está falando isso, André? Porque na Lei 9437, a antiga de 1997, o porte, não é isso? A autorização era em âmbito estadual. E uma coisa muito positiva é justamente criar o Sistema Nacional de Armas em âmbito federal. Só que quando veio a lei, tinha uma galera que tinha autorização estadual. Então a lei falou, olha, você pode entregar as suas armas. Você estava regulamentado na lei antiga, com a lei nova, talvez você não possa nem mais ter a arma em casa. Então o artigo 32 vai falar com a gente, ó, entrega a arma, presuma boa-fé, você vai ser indenizado. Agora pode ser que você não queira fazer isso, você queira ter a tua arma, continuar tendo a sua arma, né? Então ele pode renovar mediante o registro federal, até 31 de dezembro de 2008. Ante a apresentação de documentos de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, ficando dispensado o pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes no artigo 1 a 3 do artigo 4º. Então, até eu lembro que eu peguei um processo nessa época, o cara falou, André, como é que eu vou fazer isso? Porque eu tinha a posse, um registro, uma arma em âmbito estadual, tenho na minha casa, aí eu perguntava para ele, você quer continuar com a arma ou quer entregar a arma? Entregar a arma e você vai ser indenizado. Não, André, quero continuar, mas não quero fazer o curso, precisa de um psicólogo. Não precisa. Tá claro? Você vai com identificação pessoal, comprovante que você tem residência fixa, só ficar dispensado o pagamento de taxas e ainda cumprimento aquelas exigências lá. Parágrafo 4º. Para fim do cumprimento do disposto do parágrafo 3º desse artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter no Departamento de Polícia Federal certificado de registro provisório, expedido na rede mundial de computadores, internet, na forma do regulamento obedecido os procedimentos a seguir. Então a lei, né, até depois de 2008, ela facilitou o que, gente? Que a pessoa realmente preenche os requisitos que o parágrafo 3º está dizendo. Rapaz, na verdade, qual é a preocupação desse artigo? É que tudo fique registrado de forma adequada. Então a ideia do legislador foi fazer o quê? Foi trazer para a Polícia Federal, para o SINARME, todas as armas, inclusive antes da lei de 2003, claro. Tá claro? Então, olha só, para fim do cumprimento disso aqui, para regularizar, não é isso, a sua autorização estadual, o registro estadual, rapaz, traz para mim aqui, que inclusive eu posso dar o certificado provisório pela internet. Já fica mais tranquilo, tá? Obedecidos os procedimentos a seguir. 1. Emissão de certificado de registro provisório pela internet, com validade inicial de 90 dias. André, estou com problema. Vai na internet, faz o registro, regulariza, 90 dias. 2. Revalidação pela unidade de Departamento de Polícia Federal do certificado de registro provisório pelo prazo que estimar como necessário para a emissão definitiva do certificado do registro de propriedade. Então, na verdade, eu dou o certificado provisório e ele pode pedir a revalidação daquilo que a Polícia Federal vai dizer qual o prazo para que ela possa regulamentar e regularizar a arma de fogo do indivíduo. Está claro? Então essa é a ideia inicial que a gente tem com relação à posse da arma. Tá? Posse, a princípio, intramuros, no interior, eu tenho a autorização de compra e vou comprar uma arma registrada. Tá claro? É de âmbito federal. O pessoal de âmbito estadual teve que regularizar, inclusive pela internet, fica tudo bonitinho.